Oi, gente. Gente, vocês não imaginam o que eu tô fazendo aqui. Claro, tô gravando um vídeo pra vocês, né? Mas eu tô com esse casaco aqui mal acabado. É porque tá frio, gente. Não, tô num quarto aqui com a janela fechada. É que eu tô, né, cobrindo uma coisa aqui que já vou revelar pra vocês o que eu vou fazer agora. A gente vai ter um papo, né, gente? Um bate-papo sobre nada mais, nada menos, gente, do que novela. Gente, tá dando pra vocês verem aí o meu rosto. Eu tô achando o vídeo um pouco escuro, gente. Então pause. Bem, gente, como eu ia falando, ai meu Deus, deu um rebuliço aqui porque tá muito escuro, gente. Gente, vê que se dá pra vocês verem meu olhinho pintado de preto, gente. Dá pra vocês adivinharem não, né? Acertarem de quem eu vou falar. Gente, eu vou falar de novela. E vocês já me viram com essa blusa branca, apesar que tem uma preta também, que eu gosto, acho muito chique, né? Muito legal. Mas eu vou falar da novela Gênesis, gente, da novela. É uma novela, né, que fala da palavra de Deus, que fala da Bíblia, do começo, né? Do começo. Então eu não quero ficar com muitas melongas aqui. E eu vou falar do personagem, gente, um personagem que ele é Explode o vídeo. Bem, gente, a Mayara tá aqui porque eu tive aqui uns probleminhas, mas aí já passou. É probleminha com o celular que eu não sei mexer bem. Bom, eu tinha que pausar o vídeo, acabei salvando o vídeo. Parece que eu apertei numa coisa. Bom, não interessa. Vamos ao que interessa. Eu estou falando da novela Gênesis, gente, então, sobre o personagem Massá, que é um mercenário. Isso que eu parei para perguntar a Mayara, porque eu sempre esqueço desse nome, né, gente? Ele é um mercenário, ele é um homem que, né, bandido, que foi contratado, né, ele era empregado de não sei quem lá, ruim da novela, que eu nessa parte eu ainda não estava assistindo a novela bem, e eu sei que ele botou fogo na casa de Terá, que é o pai de Abraão. E com esse fogo, a mãe de Abraão, que já tinha um problema de saúde na novela, né, ela foi asfixiada e morreu, faleceu, foi o falecimento da mãe de Abraão, porque o pai de Abraão tinha outra esposa e outras mulheres, né, que ele não era mole. Mas isso não vem ao caso agora. Então eu vou falar sobre Massá. O Massá é um cara que eu vejo na novela que ele fez muitos crimes, né, ele trabalhava para o mal, né, pro crime, para os maus, fazendo esse tipo de trabalho. Eu não sei se ele fez algum bem antes. É uma brincadeira, gente. Mas aí, gente, ele gostou, ele amou, né? Teve, não sei, um namoro uma fé com a irmã da mulher de Abraão, né? Então, ele teve esse namoro com a Dália, ainda bem que eu, graças a Deus, lembrei o nome. Ele teve esse namoro com a Dália, e como ela, nesse dia, acho que teve uma luta, nesse dia, né, que ele era um mercenário, que ele botou fogo lá, parece que ela fez uma cicatriz, arranhou o rosto dele. Eu não sei se foi nesse dia ou porque ele tentou beijar ela, alguma coisa, porque realmente eu não estava vendo a novela nessa época. Eu peguei no dia do incêndio, mas antes não, porque eu não comecei a ver essa novela agora. Quer dizer, antes, eu não peguei Adão, não peguei Noé, Arca de Noé, nada disso, nem os animais. Eu peguei na época agora de Abraão, porque onde eu morava eu só tinha internet, e a Record não passa na internet, só passa SBT. Por isso, aqui a gente só via SBT. Eu não conseguia conectar, não conseguia pegar capítulos, porque parece que está passando agora os capítulos repetindo. Por exemplo, o capítulo de hoje, amanhã no YouTube eu consigo, mas na época eu não consegui. Por isso eu não pude seguir a novela de começo. Mas como agora, graças a Deus, eu comprei uma antena e eu tô vendo a novela. Bom, gente, então esse Massá é um rapaz que ele é mercenário, ele era criminoso, ele foi, tipo, quase, né, o culpado. Ele foi o culpado, né, um dos culpados da morte da mãe de Abraão. Mas Abraão fez o quê, gente? Ele perdoou Massá. E Massá veio a trabalhar com Abraão, ser um dos, digamos, servos, né? Ajudadores, servos de Abraão. Então ele trabalhou com Abraão, e essa Dália que ele amava tanto não quis mais ele, porque ele
ela soube, né, acho que por boca dele mesmo, que ele confessou que ele foi o culpado da morte, pediu perdão, e na época ela preferiu casar com outro rapaz, que agora morreu, né, nessa guerra dos 318, quando Abraão foi libertar Ló com os 318, que ele enriqueceu mais, né, com a guerra dos 7 reinos. Então ele encontrou com Massá de novo lá no Egito. Por quê? Porque Massá foi perseguido, né, pelo povo de Abraão, e ele fugiu e quiseram matar ele. E nessa fuga morreu, né, acho que é Lotã, eu não sei bem o nome daquele personagem que era o pai das 3 meninas, né? Então ele foi perseguido, então ele caiu numa ribanceira e caiu no rio. Nisso ele sumiu, desapareceu da novela, suspense, né? Pensamos que ele tinha morrido, mas ele tinha ido para o Egito trabalhar de novo como mercenário para um dos reis, né? Que tem um nome bem complicado, eu não estou lembrando agora. Mas, gente, o negócio é o seguinte, ele era um mercenário, era um matador, ele foi culpado pela morte da mãe de Abraão, mas mesmo assim Abraão perdoou ele. E a Dália, depois que ele voltou dessa guerra, que nessa guerra do Egito ele ajudou Abraão, né? E Abrão, né, na época, ainda estamos em Abrão, agora que ele vai mudar de nome, trouxe ele de volta, perdoou, já tinha confessado que foi culpado da morte da mãe dele, mas ele perdoou e trouxe ele de volta porque ele ajudou Abraão. Como Abraão tinha ajudado ele antes, tinha recebido ele como, né, servo, né? Anteriormente ele tinha digamos, essa dívida com Abraão, né? Então ele resolveu nessa guerra de 7 reinos passar para o lado de Abraão. Eu achei curioso isso porque, levando para a palavra de Deus, gente, eu não estou aqui com a Bíblia nem com a palavra, mas levando para a palavra de Deus, é muito forte isso, né? Uma pessoa saber que a outra foi culpada da morte da própria mãe. Abraão é um homem de Deus, segundo o coração de Deus, diz a palavra de Deus. Ele é um homem de Deus, apesar de, né, ter engravidado outra mulher, né, por intermédio da esposa dele, porque não podia ter filhos. Aí já é outro assunto que eu vou falar depois. Mas ele é um homem, porque todos nós somos pecadores e falhos. Nem há nenhum perfeito nesse mundo, a não ser o perfeito é Deus, que também está aqui, né? Deus, ele está conosco dentro de cada um de nós, mas todo mundo é imperfeito. Então Abraão é uma pessoa, né, um ser que a gente como cristão crê que ele vive, né? A Bíblia fala que existe o seio de Abraão, né? Para onde nós cristãos, quando passarmos dessa vida, né, para vida em Cristo, né, vida com Deus no céu, vamos encontrar com Abraão no seio dele. Isso é muito forte. Então, gente, Abraão, ele perdoou. Então eu quero falar aqui sobre o perdão, gente, é muito forte, né? Então quando nós cristãos perdoamos uma pessoa que matou, e eu nem vou dizer sobre nós, eu vou dizer Deus. Deus, quando perdoa uma pessoa que matou, roubou, pintou e bordou nesse mundo, às vezes a pessoa é muito criticada. Porque fulano matou, as pessoas até param, né? Deixam de ir para a igreja, deixam de buscar Jesus, porque Deus perdoa essa pessoa, vê essa pessoa sendo transformada, né, numa igreja, né? Mas não é a igreja que transforma. Sim, a igreja transforma, mas é o poder de Deus, é o perdão de Deus que transforma essa pessoa. Bem, gente, então, gente, desculpa, gente, eu tive que dar uma pausa porque... mas nem... tem os moleques gritando aqui, tá atrapalhando minha filmagem. Então, gente, eu tava falando sobre Massá, ele foi um mercenário. Então ele, né, na novela ele é um mercenário que foi perdoado por Abraão, porque Abraão é um homem segundo o coração de Deus, que nós cristãos temos que seguir Abraão. Como numa certa vez perguntaram a Jesus se, né, Jesus, né, querendo botar dúvida em Jesus. Aí Jesus falou: se vós sois filhos de Abraão, faz as coisas, né, as obras que Abraão fazia. Né, que Abraão era fiel a Deus, era dizimista, sim, ele sacrificava para Deus, e não que nós temos que sacrificar agora animais, mas nós temos uma vida de sacrifício, né, de sacrifícios 1000,
para Deus. E nós temos que ter como cristãos. Então é isso, gente. Esse exemplo eu estou pegando na novela, porque a gente já sabe disso. Eu estou querendo, espero que vocês estejam entendendo. Eu estou querendo passar para vocês que Massá era um mercenário. Ele matava. Eu não sei se ele roubava. Ele era um mercenário. E foi perdoado por Abraão e teve uma segunda chance na vida. Então, a vida da gente, nós cristãos, a gente tem que perdoar, tem que aprender a perdoar. E as pessoas também que não são cristãs, mas se julgam, né? É umas pessoas de Deus. Cristão que eu falo que não são da igreja, né? Porque tem gente que não é da igreja, mas vive uma vida, né? Procura viver uma vida bem, fácil, uma pessoa com facilidade para perdoar, para entender o ser humano, porque ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos iguais. Não é porque um matou, que eu nunca matei, que eu sou melhor do que aquele que matou, do que aquela pessoa que matou, que roubou, que fez alguma coisa ruim com outra pessoa, assim, ao ponto de matar. Porque as pessoas acham que o cristão deve ir para a igreja quem é certinho. Não, para Deus é diferente. Com Deus as coisas são diferentes. Então tem gente que não aceita, até na própria novela, né? O perdão de Abraão e o perdão de Adália. Mas eles perdoaram porque eles são pessoas segundo o coração de Deus. O coração deles é segundo o coração que agrada a Deus. O coração que perdoa, o coração que não fica julgando as pessoas pelo mal que eles fizeram, porque Deus é isso. Com Deus é diferente, não é igual o pessoal aí, eu ouço jornalista falando que bandido bom é bandido morto, que tem que matar, tem que ir para cadeia. Tudo bem, a pessoa, né, o bandido, a gente tem que responder pelos nossos erros, pelas nossas faltas diante de Deus e da sociedade, mas não que Deus não possa perdoar uma pessoa que matou, até que matou a sangue frio. Deus perdoa sim, Deus perdoa qualquer um, porque pecado para Deus é tudo igual. E o pior pecado para Deus, que diz a palavra, é a idolatria, né? Quando a pessoa coloca algo ou alguém acima de Deus, como Deus, né? A idolatria é uma coisa assim, que eu não posso colocar ninguém, nem filho, nem mãe, nem pai, nem ninguém, nem santo, nem imagens, como Deus. Deus é um só, Ele é Espírito, Ele não é feito por mãos de homens, né? Ele representa, né? É uma Santíssima Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é Espírito. Importa que a gente adore Ele em espírito e em verdade, diz a palavra dele. Então é isso, gente. Eu quero falar para vocês aqui do perdão, desse perdão que Abraão e que a Adália estão dando. Parece que ela vai se casar com ele, porque o marido dela morreu nessa guerra, que ele, junto com ele, né, que ele ajudou até o próprio marido dela, e desconfiaram até que ele matou, mas não foi. Ele realmente, como se dizem por aí, né, bandeou para o lado de Abraão de novo, porque ele tinha uma dívida com Abraão. E foi perdoado por Abraão, porque quando Abraão soube que ele foi responsável, um dos responsáveis da morte da mãe de Abraão, que causou muito sofrimento a Abraão. Claro, né, gente, era a mãe dele, mas ele mesmo assim perdoou a esse Massá. Eu acho uma lição muito grande, uma boa... A novela está abordando esse assunto, né? E assunto, creio que isso aí representa, né? Apesar que naquela época Jesus ainda não tinha vindo, mas ele já existia, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, né, gente? Então Jesus já existia. Deus, depois de milhares, né, de anos que Jesus foi nascer, de anos, né, porque Abraão é o Gênesis, é o começo, a história de Abraão. Mas Abraão tinha um coração segundo o coração que Deus quer que a gente tenha, um coração segundo Jesus, que falou, aquele que não tiver pecado, né, ele diz na palavra dele, que atire a primeira pedra. Porque tem muita gente, que gosta de ficar julgando as pessoas, até por pequeninas coisas que a pessoa faz. As pessoas querem julgar, querem odiar, não querem perdoar o outro, perdoar o ser humano, o seu irmão, não quer perdoar porque fulano fez, porque fulano aconteceu, porque meu marido era assim, porque era assado. Então nós temos, porque meu ex-marido era assim, era assado, né, gente? Eu já fiz isso.
Eu já, como eu sou divorciada, eu já falei, ai, meu ex-marido fazia isso e aquilo, não. Eu falava que já tinha perdoado, mas no fundo, talvez eu não tinha perdoado por causa dos maus atos dele para comigo, né? Mas eu aprendi, gente, a deixar isso para lá, para trás e viver o agora, o hoje, com perdão, né? Liberando perdão, e isso é muito importante. Não estou aqui para julgar ninguém também, sou um ser humano, também já tive minhas revoltas, né? Antigamente, quando eu não tinha Jesus, eu era revoltada, eu era metida justiceira, queria ser a certinha. Eu achava que as pessoas estavam erradas e eu era certa, porque eu não fazia certas coisas ruins. Como eu tive sempre bom coração, né? Eu achava que eu era boa, que as pessoas, ah, fulano fez isso? Ah, não, não pode. Não, gente, nós não podemos ser assim. A gente tem que aprender a perdoar, né? A amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. E nos perdoa a cada dia, porque nós só vivemos sempre pecando, né, errando. Eu também sou uma pecadora, perdoada por Jesus, porque eu tenho consciência disso. Por isso eu peço perdão todo dia a Ele pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. E espero que vocês também façam isso, gente. Isso é muito importante. Aprendam a perdoar, perdoem aqueles que já perdoam, que me assistem nesse canal. Continuem perdoando para sempre, gente, porque é assim que a gente tem que viver. Perdoando os pecados dos outros, porque nós também pecamos, né? Afinal, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né, gente? Então é isso, gente. Esse é o meu vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe vocês abundantemente, que o perdão de Deus nos alcance. Tá ok, gente? Beijo. E assistam a novela Gênesis, um espetáculo de novela, gente. Assistam, eu recomendo, tá? Beijo.